João capítulo 6, verso 1 em diante. Quem achou diz amém, bem bonito. Amém ou não amém? Diz assim, verso 1 em diante de João 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo. Diga, apenas para prová-lo. Fez essa pergunta apenas para prová-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças. Jesus tomou o pão, deu graças e disse: ó Senhor, aplica a sua palavra ao nosso coração. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Diga graças a Deus. Meus irmãos, pela manhã Deus nos deu uma palavra aqui, e ministrei no culto da manhã. E eu gosto muito de ministrar em cima daquilo que Deus move o meu coração. E aí, saindo daqui pela manhã, eu fui fazer um casamento aqui em Itaquaquecetuba. Fiz o casamento, 3 horas mais ou menos cheguei em casa. E eu vinha no carro pensando, dizendo: Deus, eu tenho um encontro agora à noite com o teu povo. Dá-me uma palavra rema, uma palavra revelada aos seus filhos que ali estarão. E hoje Deus me deu esse texto há 1h30 atrás, mais ou menos. Me fez entrar nesse texto, me fez pensar sobre esse texto e me fez hoje dizer algumas coisas a você que eu vou dizer aqui a partir de agora. E com certeza esse tempo que a gente vive aqui é um tempo de edificação, é um tempo de consolação, é um tempo de exortação. Quando você vai à casa de Deus, ou quando você vem à casa de Deus, quando você vem ao templo onde a igreja se reúne, porque esse prédio não é um templo, ele não é uma igreja sem você aqui. Isso daqui é igreja porque você está aqui. Quando você não está aqui, ele é um galpão que nós chamamos de igreja, mas ele é um prédio. Mas porque você está aqui, ele é igreja. Aqui é igreja. É igreja porque o corpo de Cristo se reúne ali. Quando você se reúne lá na sala da sua casa com os seus membros e você adora a Deus ali, ali se torna igreja do Senhor. Ali se torna uma igreja onde a família, onde um grupo de cristãos se reúne. E nós, graças a Deus, temos aqui essa liberdade de nos reunirmos em um prédio e a igreja toda reunida, e nós podermos então colocar a nossa vida diante de Deus. Esse texto da palavra de Deus aqui nos faz pensar sobre algumas coisas, nos faz refletir sobre algumas coisas muito importantes. O verso de número 5, aqui você sabe, é o texto que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse texto começa dizendo que
algum tempo depois, Jesus parte para outra margem do Mar da Galileia, para um outro lugar, para uma outra região, e grande multidão continua seguindo Jesus. Multidão, diga multidão. Multidão, gente, não é discípulo, multidão é multidão. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. A multidão sempre esteve atrás de Jesus. E a multidão estava atrás de Jesus por causa do quê? Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado entre os doentes. Jesus havia feito muitos sinais, muitas maravilhas. E aí a multidão andava atrás dele, na expectativa de que alguma coisa acontecesse com elas também. Alguma coisa vai acontecer comigo, alguma coisa boa vai acontecer comigo. Com certeza, o bom já estava acontecendo. Por quê? Porque eles estavam, embora fosse a multidão, mas a multidão estava ouvindo as palavras de Jesus. E só por ouvir a palavra de Jesus, você pode ver que quando você fala da palavra de Jesus para qualquer pessoa, a pessoa se volta para você e diz assim: nossa, é tão bom ouvir essas palavras, é tão bom ouvir você falar sobre isso, é tão bom, e fica nisso, é tão bom, é tão bom, é tão bom, a pessoa vai embora, e pronto, e acabou, e ficou por aí. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom ela ter ouvido do Evangelho, foi muito bom ela ter ouvido da Boa Nova, foi muito bom. Mas o Evangelho de Jesus é mais que isso. Por isso que Jesus, lá em João, nos conta que ele também multiplica pães e peixes, e Jesus se volta para a multidão. Ele já estava falando com aquela multidão, ele se volta para a multidão e para os discípulos que estavam no meio da multidão, porque no meio da multidão tinha discípulo também. Diga, no meio da multidão tinha discípulo. E aí Jesus se volta para a multidão e para os discípulos, lá no Evangelho de João, e Jesus diz assim: vocês andam atrás de mim por causa do pão e do peixe que eu multiplico. E aí Jesus então se revela como o pão do céu, e Jesus fala: olha, esse pão que vocês estão comendo aqui, o pão que eu estou multiplicando, vocês comem ele e depois vocês têm fome de novo, mas o pão que desce do céu, desse vocês comem e nunca mais terão fome. E Jesus está falando dele mesmo. E ali Jesus diz, e ali Jesus fala que ali Jesus se revela como o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Ele se revela. As bênçãos, você recebe uma bênção hoje, daqui a pouco você quer outra, e você recebe outra, daqui a pouco você quer outra. A bênção é assim. A gente vive querendo ser abençoado, e não tem problema querer ser abençoado, gente. A bênção é um meio de felicidade. Bênção é um meio de felicidade. Bênção é algo que Deus derrama sobre justos e injustos. Bênção é algo que Deus derrama sobre todos. A grande diferença entre as pessoas é que umas reconhecem a bênção de Deus e outras não. Tem gente que reconhece que é bênção de Deus, e tem outros que acham que ele com a sua força, que ele com a sua competência, que ele com isso, que ele com aquilo, foi capaz de produzir aquilo. E outros não. Outros atribuem as suas vitórias, atribuem as suas conquistas, atribuem as suas bênçãos ao Deus que fez os céus e a terra. E ele diz: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e por isso eu estou onde eu estou. E é tão bom viver assim. Saber que nós somos recipientes de graça, recipientes de bênção de Deus. A causa de nós estarmos reunidos e estarmos vivendo a vida que Ele nos proporciona são as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Se renovam sobre mim, se renovam sobre você. Mas a multidão estava atrás dele, por quê? Por causa dos sinais. Esse culto aqui, ele se iniciou com uma oração: Senhor, nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor faz, mas nós estamos aqui por aquilo que o Senhor é. Nós começamos assim esse culto. Foi a oração que o meu filho fez.
Eu acho que ele aprendeu comigo esse negócio aí, que desde pequeno eu falo isso para ele. Nós não servimos a Deus por aquilo que Deus faz pela gente. A gente serve a Deus por aquilo que Ele já é. Tudo que Deus venha fazer na nossa vida vai ser consequência do nosso andar com Ele. Nós vamos andar com Deus e Deus vai abençoar a nossa vida. Nós vamos andar com Deus e nós vamos receber orientações de Deus para fazer o que devemos fazer. E uma vez fazendo das orientações de Deus a prática da nossa vida, a gente vai ver na nossa vida os resultados desse Deus. É assim que a vida se processa. E eles aprenderam assim desde pequenos, tanto o Felipe quanto o Gustavo. Aprenderam isso. Eles aprenderam a agradecer pelo que tinha na mesa. O Gustavo sempre, eu me lembro do Gustavo, certa vez, a gente estava orando para agradecer o que tinha na mesa, e eu estava agradecendo, fazendo a oração. Ele abriu o olho e falou para mim, interrompeu a minha oração e falou: pai, não tem Coca-Cola na mesa. Ele queria que tivesse Coca, para o agradecimento ser completo. E não tinha Coca aquele dia. E aí eu, para não rir na hora, né? Mas vamos agradecer assim mesmo. Outro dia vai ter Coca aqui, meu filho. Mas ele queria: pai, não tem Coca, não dá para agradecer por completo hoje. Não, mas a Coca vai vir. Então, nós ensinamos isso. Nós não nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele faz, mas nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele é. É isso que não tem sido ensinado hoje. De certa maneira não tem sido ensinado, porque muitas pessoas são ensinadas a barganhar com Deus. É o toma lá da cá, relação por interesse. A relação ela não pode ser interesseira. Quando a relação é interesseira, o primeiro que percebe isso somos nós. Mas a nossa relação com Deus não é uma relação por interesse. Ei, pode ficar tranquilo, que se você servir ao Senhor, Ele é bom e Ele derramará bênçãos sobre a sua vida. Ele derrama sobre a vida de quem não serve, imagina quem serve. Então a multidão seguia Jesus para ver o que ia acontecer. Então Jesus sobe ao monte, se assenta com seus discípulos, e a Bíblia diz no verso 5 aí, ó: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, levantando os olhos e vendo. Ei, esteja certo de uma coisa: Jesus, Ele vê os seus dias. Jesus, Ele vê o seu dia. Ele vê as suas crises, Ele vê as suas batalhas, Ele vê as suas noites mal dormidas, Ele vê a sua preocupação, Ele vê a sua ansiedade. Jesus, Ele vê tudo. Porque há momentos na vida que a gente pensa que parece que Jesus não está observando a gente. Você já viveu essa impressão? Deus, o Senhor não sabe o que está acontecendo? Será que o Senhor não percebe? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está se importando? É uma impressão que temos. É possível que essa impressão já tenha apanhado alguém aqui desprevenido. Você não estava prevenido no momento com uma reflexão saudável, e aí você chegou a pensar que Deus não estava observando aquele momento seu. É possível que isso aconteça. E aí Jesus então levanta os olhos, vê a multidão que se aproxima, e Jesus diz a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus faz uma pergunta: onde a gente vai comprar pão? Ele volta para os discípulos e diz: onde a gente vai comprar pão para esse povo comer? Ele faz aquela pergunta que a gente faz a alguém, ou como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai comprar? Como que a gente vai se manter? Como que a gente vai chegar até lá? Como que a gente vai alcançar aquilo? Como que a gente vai alcançar esse objetivo? Jesus então pergunta: como compraremos pães para esse povo comer? Aí no verso 7, o Felipe diz assim: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele demonstra o que aqui, o Felipe? Incredulidade.
Jesus diz assim: como é que a gente vai chegar? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo? Ó, Senhor, eu tenho aqui 20 contos. Será que 20 contos é o suficiente para ajudar toda essa gente aí? O que o senhor acha? Ou seja, Filipe estava tendo dificuldade em entender que Jesus poderia realizar um milagre ali. As nossas impossibilidades, elas sempre vão existir, gente. As nossas impossibilidades sempre estarão diante de nós. As nossas impossibilidades, elas sempre se manifestarão em algum momento. Você, em algum momento da sua vida, você vai se deparar com alguma coisa que você vai dizer assim: isso é impossível. E é essa hora que você vai ter que aprender a declarar: Senhor, é impossível, mas as coisas impossíveis a mim, elas são possíveis a ti. Você vai declarar isso por fé. Você não vai declarar isso porque você já sabe tudo que vai acontecer, porque você já sabe como é que vai ser todo o processo. Você não sabe como vai ser o processo, você não sabe como vai acontecer, você não sabe nada disso. Mas de uma coisa você sabe: o teu Deus é grande e o teu Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele é Deus. O Filipe diz: ó, eu tenho 20 conto aqui, 20 conto não vai resolver o problema não. Eu tenho 100 pila aqui, mas 100 pila não vai resolver o problema não. Senhor, eu tenho uma nota de 200 aqui, mas ó, não vai dar não. Tem muita gente. 200 conto vai saciar aí, ó, a fome de alguns. Mas olha que multidão, 5.000 pessoas, Senhor, 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Só está de brincadeira, não está não? Foi mais ou menos isso que eles falaram. Ô, irmãos, você já não chegou a alguns lugares na vida que você achava que nunca ia chegar? Você já não quitou alguma coisa que você achava que ia quitar com tanto que você quitou antes? Você já não ficou feliz alguma vez assim que você chegou com aquele livro, daquele negócio que você comprou? Você pegou aquele livro assim, quando você terminou de pagar, você jogou para o alto, jogou no chão e disse: Deus, glória ao teu nome, está aqui, Senhor, acabou esse negócio aqui, glória a Deus. Acabou antes do tempo, antes da hora. Dá uma alegria, não dá mesmo? Quando você vai lá e compra aquele negócio em suaves prestações de 60 vezes. Suaves, leves, você nem sente. Aí você termina antes do tempo, 30 prestação, acabou 60, paguei 2 por mês. Como que foi isso? Não sei, só que Deus foi bom. Deus me ajudou. Eu estava vendo um casal falar para mim: pastor, a gente comprou um apartamento para pagar em 30 anos, com 10 a gente pagou. Então vamos fazer uma festa lá na sua casa por isso. Vamos matar o novilho e vamos fazer um churrasco. Mas é isso. O Filipe diz: Senhor, olha, eu tenho aqui 200 denários. Aí teve um outro, o André, verso 8. Outro discípulo, hein? Esse não era multidão, era discípulo. Outro discípulo, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães, Senhor, e 2 peixinhos para dar para essa multidão toda? Mais um incrédulo. Os discípulos de Jesus, tudo incrédulo. Estava todo mundo olhando pelos olhos da razão. Não que você não tenha que usar a razão. Jesus, em alguns textos, ele fala para que a gente use a razão. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou que antes de você ir para uma guerra, você deve calcular com quantos homens você vai para a guerra para não perder a batalha. Calcula com quantos homens você vai. Faz um cálculo, faz um planejamento, tem um objetivo. Isso tudo faz parte. Mas o planejamento, o objetivo, a visão não anulam a fé. Muito pelo contrário, você fortalece o planejamento, você fortalece a visão, você fortalece a estratégia com fé. A fé precisa te carregar, a fé precisa te levar. E Jesus aqui, ele recebe de seus discípulos 2 palavras que jogam água no guaraná de Jesus. Porque Jesus olha para a multidão e diz para eles assim: o que eu vou fazer por essa gente? A gente não tem dinheiro. Dinheiro a gente não tem, Jesus. Isso acontece muito no ministério pastoral, sabia? Verdade, gente. O pastor fala: vamos forrar, não temos dinheiro. É a primeira coisa que o pastor ouve: não temos dinheiro, não temos condição, não dá.
Eu sempre que eu escuto isso, eu remeto todo mundo que me fala isso lá no início. Eu falei, o que a gente precisa é ter a fé que a gente teve quando a gente não tinha nada. Sabe quando você não tinha nada? Quando você só tinha fé e coragem? E Deus dizia assim, eu vou ser com esse cara aí, eu vou ser com essa mulher aí, eu vou abençoar essa gente. E aí Deus abençoou. Olhe, gente, olhe para os grandes empreendimentos e pergunte a eles como eles começaram. Pergunte aos grandes empresários quantas vezes eles quebraram. Pergunte. Há muitos que quebraram, não foi uma só vez não, foi um monte de vezes, mas eles se reergueram das cinzas, se reergueram do pó e tocaram as suas vidas e Deus os abençoou. Jesus aqui, se você traz esse texto para os nossos dias, foi isso. Jesus olha para a multidão e diz, como é que a gente vai abençoar essa gente? Nós não temos dinheiro para abençoar essa gente não, Jesus. O que a gente tem aqui é 20 contos, só isso que a gente tem. É só isso que eu tenho. Mas a Bíblia nos fala, olha aqui, volta para o verso de número 5. Levantando os olhos, ele viu a multidão. E ele diz a Filipe, onde compraremos pão para todo esse povo comer? Verso 6 agora. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, esse versículo de número 6 aqui, porque esse texto aqui eu já li ele várias vezes na minha vida. E esse versículo 6 aqui me faz entender o seguinte, que às vezes que Deus, Ele permite nas nossas vidas algumas coisas, para quê? Só para provar a gente. Para saber o que está no nosso coração. Ô pastor, mas Deus não sabe o que está no nosso coração sem ter que permitir alguma prova sobre a nossa vida? É verdade, claro que Deus sabe. O que Deus não sabe, gente? Deus é presciente. Deus, Ele sabe tudo. Deus não tem problema com o tempo, gente. Deus é eterno. Quem tem problema com o tempo somos nós. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Nós temos problema com passado, presente e futuro, mas Deus não. Para Deus não há tempo. Não há tempo para Deus. Não há um relógio, não há um cronos para Deus. Não há cronos para Deus. Cronos é aquilo ali, ó, 19 e 18. Aquilo ali é cronos. Aquilo ali é tempo do homem. É aquilo ali que regula as nossas vidas. Quando você quer fazer alguma coisa, você olha para o pulso, ou olha para o celular. Olhar para o celular, né? Ninguém mais usa relógio, é mais celular agora, celular. Então, a primeira coisa, Jesus faz essa pergunta só para pôr o Felipe à prova. Tem muitas perguntas que o teu pai te faz, ou há muitas coisas que o nosso paizinho querido permite para que a gente revele o que está no coração. E nada revela mais o que está no nosso coração do que uma situação às vezes indigesta. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que a gente ensaia a ação, a gente não ensaia a reação. A reação é automática. A reação não é automática. Você está caminhando numa boa, tal, isso, aquilo, e você socou o dedão do pé, automaticamente você vai reagir dizendo alguma coisa. Ou você vai falar só da sua dor, ou então você vai falar bobeira. Vai depender. A reação a gente não ensaia, as ações a gente ensaia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando somos provados, a gente reage. E a reação, ela não é ensaiada. A reação, às vezes, revela aquilo que está dentro da gente. Revela exatamente. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio.
A boca fala do que o coração está cheio. Jesus pergunta só para pôr ele à prova. Ei, Deus tem um plano bom para a sua vida. Deus tem um plano de vida para você. Assim como Jeremias falou, os planos que Deus tem ao seu respeito é planos de paz e de vida para dar a você o fim que você deseja. Então, com prova ou sem prova, e o que eu gosto aqui é o seguinte: Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. E Jesus pega uma daquelas impossibilidades, porque você viu aqui, ó, no verso de número 8, o André falou aqui, ó: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é essa ferramenta para tanta gente? E Jesus pega a ferramenta da impossibilidade para André, e Jesus transforma aquela ferramenta em bênção, em elemento de multiplicação. Sabe, aquilo que um desdenha, é aquilo que Deus vai usar para fazer um milagre na vida de outras pessoas. O André aqui, ele olha para os 5 pães e os 2 peixes, ele não vê possibilidade de nada. Jesus olha para os 5 pães e os 2 peixes, e olha para aqueles 5 pães e para aqueles 2 peixes, e Jesus vê a possibilidade do milagre. Você está vendo o que é uma visão de fé? Ah, pastor, Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. É verdade, Jesus era Jesus. Mas há muitos outros milagres no decorrer da história, gente. O Senhor Deus não faz milagre para satisfazer capricho pessoal. O Senhor Deus faz milagre para satisfazer necessidades de pessoas. Eu me lembro certa vez de um testemunho que eu ouvi em determinada igreja, que uma determinada pessoa estava em sua casa, e ela estava impossibilitada por questões financeiras de fazer a sua compra do mês, de ter as coisas mais básicas para dentro de casa. E essa mulher, devido à situação que ela estava vivendo, sendo uma pessoa de fé, uma pessoa que cria em Deus, aquele testemunho nos contou que aquela mulher fez uma oração e disse para Deus: Deus, eu te sirvo, eu sirvo ao Senhor. E eu te sirvo com um coração alegre. Eu sempre servi ao Senhor com alegria. E olha a situação que nós estamos vivendo aqui em casa. Senhor, ajuda-nos, muda-nos essa situação. E aquela mulher então fez aquela oração. E ela dizia que durante o dia ela ouviu. Foi como se ela ouvisse uma voz do coração: vá a determinado mercado. Mas era o mercado que ela sempre ia. Vá a determinado mercado, faz lá a tua compra, enche o teu carrinho e vá para o caixa. É claro que eu não vou lembrar, os caixas têm os seus números. Ela vá para determinado caixa, vá para o caixa 15. E ela pegou o carrinho, pegou tudo o que ela precisava, e ela não tinha dinheiro. E era aquilo que iria abençoar a família dela, o lar dela, a casa dela. Esse é o testemunho pessoal, isso não é doutrina, amém, gente? É o testemunho dela. E a mulher então pegou o carrinho e foi para o caixa 15. O caixa 15 estava fechado. E aí ela falou assim: poxa, mas o caixa 15 está fechado. E o Senhor Deus falou para ela: fica aqui, fica aqui. E ela ficou ali com o carrinho por algumas horas, não me lembro agora exatamente o tempo, há muito tempo eu ouvi isso, mas hoje eu me lembrei disso, do testemunho dessa mulher. E essa mulher disse que ecoou uma voz nos alto-falantes do mercado, dizendo: devido ao aniversário desta instituição hoje, o primeiro carrinho que passar pelo caixa 15 vai levar sua compra de graça. E ela estava lá parada no caixa 15. Você duvida que se Deus precisar fazer um milagre assim na vida de alguém, Ele faz? Se Deus quiser fazer milagre, Ele faz milagre na vida de quem Ele quiser, a hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser. Ele é Deus. Eu vou contar uma outra situação que eu vivi no meu ministério. E essa situação é de um casal muito conhecido aqui na igreja, que é o Zilton e a Dinha. Eles entraram na minha sala pastoral certa vez, e eu os conheço.
E eles estavam no começo do casamento deles. O Zilton estava no começo da vida dele, de formação, ele é engenheiro. E ele estava no começo da vida dele, da vida de casados. E eles haviam comprado um apartamento. Eu me lembro que eles entraram na minha sala, eu percebi eles assim, eles estavam pagando as mensalidades do apartamento. Eu me lembro que eles entraram na minha sala, eu percebi eles bem assim, bem... Eu percebi o Zilton, que o Zilton, a gente se conhece há muitos anos, se conhecia há muitos anos. E aí eu perguntei, aí, o que está acontecendo? Ah, não é nada não. Aí eu cutuquei, não, nada não. Está acontecendo alguma coisa, o que foi? Não, é que a gente tem que pagar o nosso apartamento amanhã, e se a gente não pagar amanhã vai ter um acréscimo aí fora de série, e não há dinheiro para isso agora. Aí eu me lembro da Dinha ter falado para ele assim, mas é amanhã que vence? Aí o Zilton pensou melhor, falou, não, vence daqui a 3 dias. Aí a Dinha falou assim, então há mais 3 dias para Deus poder agir, isso é muito tempo para ele. Eu não me esqueço disso, gente. Eu não me esqueço dessa situação. E eu, como pastor, olhei e falei, eu concordo com esse negócio aí que você falou. Eu não entendo muito o que você falou não, mas eu concordo com isso daí. Isso era, se eu não me engano, num domingo. E aí o que aconteceu? Naqueles dias, entre segunda e terça-feira, havia um amigo do Zilton que trabalhava na Sabesp. A Sabesp pediu um orçamento para ele de alguns serviços. E aí o Zilton fez lá o seu orçamento. E aquele amigo dele falou, ó, nós vamos fechar com você, Zilton, o serviço. E nós vamos pagar adiantado para você o serviço. E até a quarta-feira o dinheiro entrou e eles pagaram algumas prestações do apartamento. Deus é bom, gente. Se Deus quiser fazer milagre na sua vida, Ele vai fazer. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Deus é um Deus de provisão. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Deus é um Deus de provisão e Ele pode prover qualquer coisa para a sua vida. Eu estou falando de situações tão pequenas, mas que são milagres na vida das pessoas. E outros milagres poderíamos dizer aqui. Nós podíamos falar aqui do famoso pastor André. Quem aqui que não conheceu, que não ouviu falar do pastor André do Missão Portas Abertas? Que leva o evangelho aos países comunistas e fechados. Esse pastor tinha um fusquinha. Ele tinha um fusquinha. E ele encheu o capô do fusquinha. Quem lembra do capô do Fusca? Fusca tinha um capô, olha que palavra. Os jovens não têm nem noção que esse era um capô, você levantava assim à frente, e ali você enchia de coisa. Pastor André encheu o capô de Bíblia, tudo para levar as Bíblias para os irmãos que se reuniam de uma maneira secreta e escondida nos países de cortina de ferro, nos países onde não se pode falar de Bíblia e do Evangelho. Pastor André estava levando. E aí aqueles soldados lá da antiga União Soviética pararam ele para revistar o carro dele. E ele fez uma oração, ele disse, Senhor, em seus dias o Senhor abriu os olhos dos cegos, e hoje eu te peço, segue esses soldados. E ele fez aquela oração, e pediram os documentos, ele deu os documentos. E aí, ele ficou dentro do carro. E aí os policiais abriram o capô, estava forrado de Bíblia. O soldado olhou. O irmão André conta que ele ficou, pastor André ficou, gelou. Você imagina aquelas R12, aquele armamento pesado, terrível. E aí os soldados voltaram para o carro e falaram assim para ele, ó, eu não sei para onde você vai, mas vai rápido, senão os tomates vão apodrecer tudo. Os caras viram um carregamento de Bíblia e enxergaram tomates. Deus é um Deus de milagres.
Deus não faz milagre para satisfazer o seu egoísmo e nem o meu. Deus não está no seu trono para satisfazer o egoísmo de quem quer que seja. Mas quando você tem um propósito de abençoar, meu irmão, esteja certo, Deus pode fazer qualquer coisa com a sua vida. É assim que Deus faz. Jesus sabia o que tinha para fazer. Eu quero dizer para você que Jesus sabe o que Ele precisa fazer. Ele sabe o que vai fazer na sua história. Ele sabe o que vai fazer na sua vida. E você pode ficar tranquilo que Ele é Senhor, que tem controle e que pode controlar todas as coisas quando Ele quiser. Quando Ele quiser, Ele assume o controle. E quando Deus pega uma situação para assumir o controle, meu irmão, aí Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Lembra do Jonas? Ele deu linha para o Jonas até onde ele achava que tinha que dar. Chegou uma hora que Deus falou: eu não vou mais dar linha para o Jonas, chega. E aí quando o Jonas achou que iam jogar ele no mar e ele ia morrer, sabe o que Deus fez? Deus preparou um peixe, engoliu o cara, foi lá e vomitou ele na praia. E aí ele se arrependeu e foi fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus falou para Jonas assim: Jonas, se eu quiser ter controle, eu assumo o controle, pronto, e acabou. E quando Deus quer assumir o controle, meu irmão, aí não tem quem detém aquilo que Ele quer ter controle. Jesus falou: eu sei o que eu vou fazer. E aí Jesus pegou aquilo que o André falou que era insignificante. Olha, está aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: traz para mim os 5 pães e os 2 peixes. Traz para mim. Você imagina o André: mas Jesus, que esse negócio que não vai dar para nada não, Jesus, que é isso? Não é assim que a gente fala, não é assim que algumas pessoas, é claro que nós aqui não, né? Mas tem muita gente nos ouvindo agora que faz isso, né? Que pega às vezes o salário dele e fala: essa merreca aqui não vai dar para nada. No nosso tempo era olerite. Quem lembra de olerite? Tem isso ainda? Eu nem sei se tem. Faz tanto tempo que eu não sei o que é isso. E aí vai lá, o pessoal olha o olerite, não vai dar. Pega a provisão que Deus dá, não vai dar. Pega os 5 pães e os 2 peixes, o que vai dar isso aqui? E aí Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, e aí diz aqui, ó, no verso de número 10, Jesus fala assim: mande o povo assentar. Meu irmão, quando você estiver muito nervoso, muito estressado, muito preocupado, muito ansioso, se assenta. Viu? Se assenta. Se assenta. Viu, mulher? Quando seu marido estiver muito nervoso, você propõe para ele com muita misericórdia: amor, senta ali. Passa a mão na cabeça dele, está tão nervoso, vai sentar, assenta ele. Você sabia que a psicologia diz que 50% da sua violência vai embora quando você se senta? Eu trabalhei como vendedor, né? O cliente chegava bravo: não, senta aqui, meu senhor. Aí ele sentava, 50% da agressividade ia embora. Você já viu quando tem uma rebelião nos presídios com os bandidos? Você já viu como é que é feito? Eles tiram a roupa de todo mundo, porque quando tira a roupa, aí o cara perde toda a agressividade, porque ele fica com vergonha. Aí ele fica assim, ó. Você já viu isso? Gente, é psicologia pura. É até engraçado o que eu estou falando, mas é isso aí. Então Jesus pede para o povo fazer o quê? Assenta esse povo que está com fome. Assenta esse povo que está ansioso. Assenta esse povo que está preocupado. Assenta esse povo que não sabe o que vai fazer. Assenta essa gente. Ei, quando você estiver muito atribulado, se assenta. Pergunta para Deus: Deus, o que eu faço agora? E se você for sincero com Deus, e se você for sincero em dizer: Deus, eu não sei o que fazer, pode estar certo, Deus vai te dar luz, Deus vai te dar direção, Deus vai fazer você entrar por um caminho de bênção para a tua vida. É assim que Deus trata com os seus filhos. Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou cansado. Ele vai dizer para você: se assenta aí, descansa em mim, porque eu cuido de você. Jesus fala: descansa, assenta o povo. Aí Jesus
assenta, mandem que o povo se assente. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Verso 10, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus toma os pães, que o André falou que não dava para nada. Diga, Jesus pega o pão, que o André falou que não dava para nada. Jesus pega aquela ferramenta que alguém falou, isso daí não dá em nada, isso daí vai dar errado, não vai prosperar esse negócio não, isso daí não vai para frente. Jesus pega aquilo que todo mundo falou que não dava certo, que todo mundo falou que não ia prosseguir, que todo mundo falou, que o André falou, que os discípulos falaram. Jesus pega aquilo e dá graças. Diz: Senhor, graças te dou, porque eu sei que o Senhor me responde todas as vezes que eu a ti clamo. Ei, para de reclamar e começa a agradecer. Começa a ter um coração agradecido. Sabe, irmã, à noite dormindo, passa a mão pela fé na cabeça daquele homem, diz: esse homem é uma bênção. Deixa ele dormir profundamente. Aí você fala: Deus abençoe esse homem. Marido, abençoa sua mulher, coloca a mão sobre ela e diz: Senhor, obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Vai lá no quarto do seu filho, bota a mão na cabeça dele. Se ele for muito rebelde, espera ele dormir também. Aí você entra bem fininho no quarto dele, bota a mão na cabeça dele e diz: Deus, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. É verdade, Senhor, meu filho não está andando naquilo que eu sei que o Senhor estabeleceu, mas Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre ele um novo caminho, uma nova vida. Eu declaro sobre ele um novo coração. Eu declaro que o Senhor vai pegar ele de jeito em algum lugar na vida, e o Senhor vai acertar com ele, e ele vai entrar no eixo do céu. Entra na tua casa pela fé. Senhor, essa não é a casa que eu sonho, mas é o lugar que o Senhor me colocou, e eu te louvo e te agradeço por isso que o Senhor me deu. Entra amanhã naquele emprego que não é aquele que você pediu, mas entra ali, coloca o teu pé ali e diz: olha, esse é o lugar que Deus me plantou, e é através disso que Deus vai me sustentar. Deus abençoe esse lugar. Ao invés de você perturbar o teu dia com a reclamação, porque tem gente que é uma bênção, tem gente que fala tudo errado, diz tudo errado, e aí colhe tudo errado, porque faz tudo errado. E aí não tem jeito de ter colheita boa com semente errada, gente. Não tem jeito de colher um bom fruto com uma semente que não tem nada a ver com isso que você quer colher. Ninguém vai ter céu na vida semeando inferno. Semeia céu para ter céu. Planta céu dentro de você para colher céu. Viva céu à medida que você planta céu. E eu vou parar por aqui, senão eu vou embora, viu? Deixar hoje eu vou embora, então eu vou parar por aqui. Então Jesus tomou os pães, verso 11, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Você imagina os discípulos. Aí imagina o pastor Gilson lá. O pastor Gilson, eu ando um pouco com ele, eu vejo a alegria dele com coisas pequenas. Você imagina você naquele dia com Jesus, distribuindo o pão para o povo, você vendo o pão multiplicar no cesto. Esse homem aqui ia virar um mistério. Até imagino. Jesus, esse negócio aqui, Jesus, olha aí. Não é assim, Cida? É assim que ele ia se comportar, eu conheço. Às vezes a gente dá risada junto. Jesus, olha aqui, está multiplicando a água, está todo mundo bebendo essa água, está todo mundo se saciando com o meu salário está fazendo coisa que até tu duvida, Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é você? E os discípulos começaram a ver. O André olhou para o Felipe. Aí, Felipe, eu falei que não ia dar, cara, não sei o que está acontecendo. Esse negócio está multiplicando, cara. O pão está multiplicando, o peixe está multiplicando. E aí eles ficam, é o que eu imagino do texto. Não tem como imaginar outra coisa, gente. Não tem como imaginar outra coisa.
Então eles, verso 13, então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães deseivados, deixados por aqueles que tinham comido. Ou seja, havia sobrado 12 cestos de 5 pães e 2 peixinhos. Fala comigo, vai sobrar. Você recebe isso? Vai sobrar na minha vida, vai sobrar em nome de Jesus. Deus vai me surpreender no meio da caminhada. Deus vai multiplicar o meu pão e o meu peixe. Deus vai multiplicar aquilo que Ele me deu. Deus vai abençoar aquilo que Ele me deu. Deus vai me favorecer. Deus vai me abençoar. E esse é o segredo, é você contar com o favor de Deus na tua vida. Quando você conta com o favor de Deus na tua vida, ninguém te segura, meu irmão. Ninguém vai segurar você, ninguém vai te deter pelo caminho. É como diz lá, olha, se o negócio é de Deus, quem impedirá, gente? Quem vai impedir a ação de Deus? Quem vai impedir o mover de Deus? Quem vai impedir a ação do Espírito de Deus? Quem vai impedir? Ninguém impede a ação de Deus. Essa noite Deus está convidando você a consagrar os 5 pães e os 2 peixes. Deus está convidando a você consagrar aquilo que você acha que é pouco. Deus tem provisão para a tua vida, Deus tem provisão para a minha vida. Paremos de ser materialista e achando que são as coisas materiais que vão me levar para lá ou para cá. Não, é a bênção de Deus que vai te levar para lá e para cá. É Deus que vai favorecer você, é Deus que vai fazer chover na tua horta. É Deus que faz chover na nossa horta, gente. Você não precisa ser antiético, você não precisa pegar nada de ninguém, você não precisa roubar nada de ninguém, você não precisa falar mal de ninguém. O que você precisa é fazer o que Deus te mandou fazer. E se você fizer o que Deus te mandou fazer, e se você fizer o que Deus te mandou fazer com excelência, Deus vai honrar o que você está fazendo. Uma vez eu usei um versículo bíblico para um cara que estava com medo de um negócio que iam abrir perto dele. Aí eu usei um versículo bíblico e eu falei assim: o que é do homem o bicho não come. Quem já viu esse versículo? Lá em Ronaldo, capítulo 1, versículo 1. O que é do homem o bicho não come. O que Deus confiou a você é teu. O que Deus confiou para você é para você. O que Deus confiou para você ninguém vai tirar de você. O diabo pode até tentar, mas se Deus confiou a você é teu. Você crê nisso? Que Deus confiou a você. O único que pode abrir mão do que Deus confiou a você é você mesmo. E mais ninguém. Só você. Só você. E esse irmão foi surpreendido por esse versículo. Um dia ele falou para mim, depois que se passaram anos: pastor, bem que o senhor falou que o que é do homem o bicho não come. Porque pastor abriu o negócio lá, pastor, mas as pessoas eram atraídas para aquilo que eu fazia. Pastor, eu nunca falei mal dele. Nunca. Eu falei: não tem que falar, teu papel não é esse. Teu papel é dar de beber àquele que te aborrece. Teu papel é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Irmãos, eu não abro mão de fazer o que Deus me mandou fazer. Deus plantou valores na minha vida, e é esses valores que eu vou me comprometer, e acabou. Eu não estou nem aí com a hora do Brasil. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Então aprenda. Coloca no seu coração que aquilo que Deus confiou a você é teu. É por isso que eu falo e volto a dizer: é Deus que vai fazer chover na tua horta e na tua vida. Fiquemos de pé.